dentro de uma câmara frigorífica industrial, tipo daquelas operando a brutais 30 graus negativos, a intuição natural diz que a maior preocupação da engenharia é só manter o frio lá dentro, né? Com certeza, a ideia seria construir uma fortaleza de gelo absoluta. Isso. Mas, ironicamente, para evitar que essa estrutura gigante, erguida com milhares de toneladas de concreto e aço, literalmente rache e desmorone, quer dizer, o segredo crítico é, na verdade, uma rede invisível gerando calor contínuo. É um paradoxo térmico fascinante e muito necessário. Exato. E o nosso mergulho profundo de hoje explora justamente essa infraestrutura contraintuitiva. Vamos analisar a densa documentação técnica da DEV, que, para quem não conhece, é uma marca europeia com mais de 80 anos de atuação. E que faz parte do Grupo Danfoss desde 2003. Aham. A missão dessa nossa análise é entender como o aquecimento elétrico estratégico funciona, sabe? Tipo a espinha dorsal invisível que impede o colapso estrutural e operacional de toda a cadeia logística de congelados. E olha, a mudança de paradigma é imediata quando a gente bate o olho nessas especificações técnicas. Em infraestruturas de missão crítica, a gestão térmica e elétrica não é tratada como um remendo ou uma conveniência. Não é um luxo, né? De jeito nenhum. Estamos falando da prevenção de riscos estruturais muito severos. O nível de rigor que está documentado nessas diretrizes é implacável, porque as falhas ali têm um efeito cascata. Um erro no cálculo não vai só descongelar umas caixas de frango. Exato. Resulta em acidentes graves com maquinário pesado, paralisações na cadeia de suprimentos e, no pior dos cenários, a completa destruição da fundação do edifício. É um dano irreversível na maioria das vezes. Certo, vamos desvendar isso. Porque antes de olhar para o tráfego de empilhadeiras lá dentro ou para as portas abrindo e fechando, a gente precisa olhar para o subsolo. Sempre para o subsolo. A física básica dita que o frio extremo sempre desce. Então temos essa sala enorme a, digamos, 20 ou 30 graus negativos, assentada sobre o solo natural. E a Terra está lá nos seus 5 graus positivos de referência. Isso, rola um contraste gigantesco aí. Aí surge aquela dúvida bem lógica para o pessoal que nos ouve. Por que os engenheiros simplesmente não colocam, sei lá, metros e metros do melhor isolamento térmico do mundo para separar o prédio da Terra? É o que muita gente pensa que resolve. Mas o que é fascinante aqui é que a mecânica não perdoa. O grande equívoco é achar que o isolante bloqueia o frio. Ele não bloqueia. Ele só atrasa as coisas, né? Perfeitamente. Qualquer material só retarda a transferência de calor. A termodinâmica garante que a temperatura sempre vai buscar o equilíbrio. É tipo aquela clássica garrafa de vidro cheia de água que a gente esquece no congelador. Nossa, melhor analogia possível. Porque a água congela, a estrutura do gelo expande em uns 9%, precisa de mais espaço, e o vidro estilhaça. E o processo que a gente chama de frost heave, ou esse levantamento por congelamento do solo, faz exatamente a mesma coisa, só que numa escala devastadora. O chão inteiro do armazém vira a garrafa de vidro. Sim. O frio cruza o isolante, atinge a umidade do solo lá embaixo e a água subterrânea congela. A força da expansão dos cristais de gelo é de uma magnitude colossal. E como a terra embaixo já está super compactada, não tem para onde o gelo ir, né? Ele não encontra resistência embaixo, então toda essa energia empurra para cima. Ela quebra lajes maciças de concreto, entorta pilares de aço, enfim, compromete o galpão inteiro. Caramba! E para neutralizar isso, a solução é colocar cabo elétrico no chão? O conceito do sistema exige isso. A instalação de cabos de aquecimento resistivo. Mais especificamente, as linhas DevFlex ou DevBasic. Os documentos citam muito esses modelos e eles vão onde exatamente? Eles são instalados a pelo menos 5 centímetros abaixo da camada final de isolamento. Peraí, vamos pausar na matemática dessa instalação porque os números me chamaram muita atenção. A saída térmica exigida fica ali entre 15 e 30 watts por metro quadrado. Isso mesmo. E o espaçamento é muito bem definido. Eu vi que a distância máxima permitida de centro a centro do cabo é de 50 centímetros. Mas eles recomendam fortemente focar em 33 centímetros. Tem que garantir a distribuição uniforme do calor. Mas aí que tá.
A documentação exige que o cálculo da perda de calor seja multiplicado por um fator de segurança de 1,3. E, além disso, tem que instalar um circuito reserva completo em paralelo. Redundância total. Sendo um pouco cético aqui, projetar um sistema para entregar 30% a mais de calor do que a matemática manda e ainda duplicar toda a rede elétrica debaixo do concreto não soa como, sei lá, um excesso de engenharia? Essa redundância toda fecha a conta para os investidores? A justificativa financeira é o ponto de virada da tecnologia. Parece caro à primeira vista, claro, mas só até a gente comparar com a alternativa tradicional. Que eram aqueles tubos da água, né? Os sistemas hidráulicos. Historicamente, a indústria tentava prevenir esse congelamento bombeando fluidos aquecidos, tipo umas misturas de glicol, por uma rede enorme de canos debaixo do prédio. E se der problema num cano desses debaixo de toneladas de concreto? É o fim. É um pesadelo logístico e ambiental para consertar. Por isso, quando eles mudam para o aquecimento elétrico resistivo da DEV, os projetos chegam a registrar uma economia de CAPEX. O custo inicial da obra, no caso. Isso. A economia no CAPEX chega a 50%, porque você elimina variáveis caríssimas. Não precisa construir sala de bomba, não tem manutenção preventiva de maquinário pesado. E o risco de vazar fluido tóxico é zero. Exatamente. Você está substituindo uma infraestrutura super complexa, propensa a falhas mecânicas, por cabos de estado sólido. Bom, maravilha. A fundação está protegida e o chão não vai explodir debaixo dos nossos pés. A gente espera que não. Mas a termodinâmica continua implacável, né? O galpão não é hermeticamente selado. Tem logística acontecendo, porta abrindo, e o ar quente e úmido de fora aproveita essas zonas de transição para atacar o frio lá dentro. As zonas de porta são os pontos críticos de choque térmico. E lendo as tabelas aqui, os números dão um salto meio absurdo. A gente acabou de falar que a fundação inteira usa ali de 15 a 30 watts por metro quadrado. Aham, potência baixa e constante. Só que no chão, bem ali debaixo das portas, a especificação explode para 240 a 360 watts por metro quadrado. Um salto gigantesco. E só por lado, cobrindo uns 2 metros a partir da porta? Com os cabos coladinhos, de 5 a 10 centímetros de distância um do outro. Por que esse gasto brutal de energia num espaço tão minúsculo? É uma fornalha debaixo do concreto. Porque o que acontece na porta de uma câmara não é uma misturinha de ar, é um choque violento. Quando a porta industrial abre, a massa de ar externo entra, 20 graus positivos e cheia de umidade. E bate de frente com o ar de menos 30. Nisso, o ponto de orvalho despenca. Se essa umidade encostar no concreto super resfriado, ela não vira água. Ela sofre um flash freezing, congelamento instantâneo. Nossa, vira uma pista de patinação. Exato. Cria uma lâmina de gelo invisível e perfeitamente lisa. Então, a missão desses 360 watts não é esquentar o chão para derreter o gelinho. É tão brutal porque precisa evaporar a umidade instantaneamente, entende? Antes mesmo dela ter a chance de cristalizar no chão. Perfeito! A superfície ali tem que ficar a pelo menos 5 graus positivos ininterruptamente. E o perigo não é nem o Gil em si, mas o caos operacional que ele causa. Imagina empilhadeiras pesadíssimas passando correndo em cima de uma pista de gelo invisível. A receita para um desastre. O valor que o negócio tem em evitar essas derrapagens é incalculável. Protege o operador, a mercadoria. Evita perder um lote inteiro de vacina num acidente. Sem dúvida. E a proteção vai para as estruturas da porta também. A documentação fala de usar cabos lineares fornecendo de 18 a 30 watts por metro para proteger as borrachas de vedação. E os trilhos das portas de correr? Para o trilho embutido no concreto, a carga vai lá para 250 a 350 watts por metro quadrado. Porque qualquer gota congelada ali vira uma solda de gelo super resistente. E uma porta soldada no gelo traz 2 finais muito ruins para quem gerencia aquilo. Se ela trava fechada, o faturamento para, porque a carga não sai. Ninguém despacha nada. E se ela travar aberta, o sistema de refrigeração vai ficar igual um louco, tentando gelar o mundo exterior. A conta de luz vai para as alturas e o compressor vai para o espaço rápido. Sim, degradação mecânica na certa. Bom, a gente dominou o chão e as portas.
Só que qualquer ar quente que ainda consiga invadir vai fazer o que o ar quente faz, que é subir. Termodinâmica básica. O que nos leva a olhar para o teto e também para as tubulações vitais do prédio. Lendo aqui, a proteção do teto parece um nicho bem peculiar da arquitetura. É uma aplicação hiperespecífica, mas vital nos arranjos multiníveis de hoje em dia. Esse sistema do teto usa de 25 a 50 watts por metro quadrado, com os cabos afastados no máximo em 50 centímetros. Mas não é em todo o galpão, né? Não, isso só é usado quando o ambiente que fica imediatamente debaixo do andar supercongelado opera em temperatura positiva. Ah, entendi. Tipo, um andar de escritórios embaixo da câmara frigorífica. Isso, o frio massivo lá de cima desce e permeia a estrutura. Se o teto desse andar de baixo não for aquecido artificialmente para ficar acima do ponto de orvalho, ele literalmente começa a chover. Caramba, começa a condensar tudo. É a mesma física do copo de água gelada transpirando na mesa no verão, só que gigante invertida. E pingando água crônica em cima de painel elétrico, iluminação e dos próprios trabalhadores do andar de baixo. Tem que evitar. Certo. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. A proteção dos canos e drenos. E principalmente a linha de incêndio. Esse é um dos maiores desafios. Porque é contraintuitivo demais, né? Usando uma analogia, esses canos são o sistema cardiovascular do prédio. O sangue ali é a água de emergência. Ela tem que ficar estática, líquida, pronta para fluir em milissegundos num ambiente de menos 30 graus. E não dá para falhar. Como a engenharia garante que os sistemas de supressão não virem, sei lá, canos cheios de barras de gelo sólido na hora que o motor elétrico pegar fogo? Isso levanta uma questão essencial sobre responsabilidade técnica e compliance global. Manter essa linha de incêndio pronta não é luxo, é uma exigência industrial rigorosíssima. Fogo em motor elétrico não espera o cano descongelar, né? Nem um segundo. Então, eles envolvem toda essa tubulação com linhas de cabo resistivo. A calibração típica ali é para emitir 10 watts por metro linear. Para manter o alvo nos 5 graus positivos. Exato. E, de novo, não dá para contar com a sorte. Eles aplicam aquele mesmo fator de segurança de 1,3 sobre o cálculo da perda de calor do cano. E a espessura do cano também dita a regra do jogo, certo? Totalmente. O diâmetro do tubo define toda a estratégia. Eu vi no manual que para canos menores, com diâmetro inferior a 50 milímetros, eles deixam usar só uma linha de cabo térmico correndo paralela, tipo o DV Pipe Guard. E isso é suficiente para esses menores. Mas quando o cano passa de 100 milímetros, aí a física exige múltiplas linhas de cabos distribuídas ao redor do tubo, não é? Para não criar diferença de temperatura e garantir que o calor abrace a água toda. Perfeito. Essa distribuição uniforme é o que separa a água fluindo normalmente de uma válvula de aspersão entupida com coágulo de gelo. E toda essa anatomia técnica aponta para uma filosofia de design industrial muito clara. Que é a mudança para os equipamentos elétricos. Isso. Quando os conselhos de administração confiam ativos bilionários a esses fios, eles não estão só comprando cabos, eles estão comprando mitigação absoluta de riscos. O abandono dos sistemas antigos baseados em fluido quente mostra que o mercado quer confiabilidade de estado sólido. Então, o que tudo isso significa num cenário maior? A busca é pela previsibilidade operacional absoluta. A documentação bate muito na tecla de que os cabos da DEV têm garantia integral de 20 anos. 20 anos de garantia, mas a vida útil esperada bate os 50 anos. Meio século, debaixo do concreto, sem peça de reposição. É uma vida útil que às vezes passa a relevância do próprio galpão. E se conectarmos isso ao cenário geral, o impacto no custo total de propriedade, o TCO, é imenso. O gasto de energia elétrica existe, claro, mas a planilha fica linda quando você não tem que pagar manutenção de bomba hidráulica, troca de válvula, inspeção química. E ainda evita o pesadelo ambiental de um vazamento de glicol, o que dá um belo empurrão no perfil ESG da empresa, né? Um pilar gigantesco do ESG. Um vazamento desses no solo fere todas as metas ambientais. Mas, com a infraestrutura elétrica,
integrada com um termostato digital que liga o calor só no milissegundo exato que a física exige. Otimiza energia e zero risco tóxico. E de quebra, você tem todo o suporte da marca, desde o AutoCAD até a calibração final, o que traz a métrica de ouro: evitar qualquer downtime não planejado. Zero tempo de inatividade. Esse é o indicador que manda no sucesso da logística. Com certeza. Bom, recapitulando a nossa exploração de hoje, a gente viu como um sistema invisível e super silencioso faz uma defesa brutal contra o frio, desde impedir que o chão rache até aplicar um calor violento nas portas e garantir que a água de incêndio fique líquida a menos 30 graus. O controle extremo do frio depende totalmente desse domínio sobre o calor. O aquecimento elétrico resistivo não é inimigo do frio ali. Ele é o parceiro estabilizador que viabiliza a saúde e a segurança alimentar global. E essa dualidade deixa a gente com um último pensamento bem provocativo para nossa audiência. Se as redes da DEV são projetadas para durar 50 anos de forma autônoma debaixo do concreto, como é que o aumento drástico da imprevisibilidade climática lá fora, com ondas de calor absurdas, vai afetar esses cálculos? É um grande desafio. Né? Se o choque térmico nas portas ficar ainda mais intenso, como a engenharia do futuro vai recalcular essas margens de perda de calor para garantir que o lado de dentro continue intacto? Fica aí a reflexão de como a nossa resiliência interna vai ter que acompanhar o caos térmico lá de fora. Agradeço muito a quem nos ouviu hoje. Entender o mundo exige olhar além do concreto, para essas engrenagens invisíveis que sustentam a nossa vida. Até a próxima análise.